Hoje no curso de serralheiro vamos falar sobre corte, agora corte com ferramenta elétrica. Então nós temos aqui as esmerilhadeiras, que são ferramentas fundamentais para você poder montar uma serralheria, porque você precisa fazer cortes mais rápidos. Mostrei naquela aula anterior o corte manual. Corte manual é algo muito devagar, você consegue. Agora, se você tem condição e já pode comprar a esmerilhadeira, então vamos falar sobre esmerilhadeira nesse vídeo. Fica ligado até no final, que no final tem dica valiosa para você economizar. E vou mostrar para vocês agora qual a utilização correta e como você deve proceder para sempre cuidar do seu equipamento. Então, vamos começar a aula. O que é uma esmerilhadeira? Esmerilhadeira é uma máquina elétrica movida normalmente a motor elétrico para você utilizar ela fazendo corte, desbaste, pode fazer polimento em inox ou polimento em metais gerais, não em carro, tá? Para carro é politriz, rotação baixa. Esmerilhadeira sempre tem rotação alta, muito alta. Então nós temos aqui a esmerilhadeira angular de 7 polegadas. Por que ela é chamada de 7 polegadas se ela é uma ferramenta tão grande e pesada? Porque 7 polegadas é o disco que ela recebe. Nós temos aqui as esmerilhadeiras de 4 polegadas e meia. Por que elas são chamadas de 4 polegadas e meia? Também porque o disco que vai nelas tem 4 polegadas e meia ou 115 milímetros. Esses discos de corte também precisam de proteção. Qual é a máquina mais perigosa? Respondam para mim. Agora, aí. Qual você acha mais perigosa? Uma máquina grandona, poderosa, ou uma maquininha pequenininha, bem mais leve, ó? Todas as pequenas são leves. Qual é a mais perigosa? Já sei. Você falou a grande. Claro, você que conhece, sabe que não é ela. Mas para quem não conhece e está acompanhando o curso para aprender, se enganou se acha que a mais perigosa é a grande. Não, a grande não é a mais perigosa. Mas espera aí, Fábio, por que a grande não é a mais perigosa? Vamos lá. Quando você estiver cortando, vamos dizer que você está trabalhando com a proteção, mas do lado errado. Como assim do lado errado? Eu já vi isso, pessoas fazerem isso aqui, ó. Trabalhar nessa posição. Eu já vi pessoas achar melhor uma posição assim, ó. Nunca façam isso. Estão vendo onde está a proteção? Olha onde está o disco. O disco vai vir em você se quebrar. Se você estiver fazendo um corte e ele estourar, olha onde ele vai acertar. Ele vai acertar você. Bom, o que acontece se ele estourar? Vamos lá? Vou ler aqui para vocês verem, ó. Ela tem 180 milímetros, 7 polegadas e gira a 8.500 RPM por minuto. Bom, Fábio, então ela gira a 8.500 RPM de velocidade. Bom, coloca isso num carro e você vai entender a velocidade que está girando, tá? Para você que quer ter, ou numa moto é mais fácil ainda, acompanhando em RPM. Bom, Fábio, então pelo amor de Deus, 8.500 rotação numa máquina dessa é perigosíssima. Então vamos pegar uma pequena? Bom, a pequenininha tem apenas 11.000 RPM, tanto essa quanto essa, tá? Ó. As duas são 11.000. Todas essas pequenas, normalmente, tá? Tô falando de marcas boas, profissionais, tem 11.000 RPM. Quem corre mais? Quem gira 11.000 ou quem gira 8.500? Não precisa dizer nada, né? 11.000 giros ela roda. Tá vendo a diferença? Nós temos aqui uma diferença de 2.500 giros a mais. Então, em efeito de impacto, de estouro de disco, essa aqui arremessa mais longe e com maior velocidade. Essa daqui com menos. Bom, Fábio, então o perigo está aí. Esse é um dos perigos. Qual é o outro perigo? Essa máquina, quando ela enrosca, ela dá um tranquinho. Dá um tranco, mas é um tranco leve. Essa daqui, quando enrosca, o tranco é maior. Então, na parte de você segurar firme, a grande deve ser colocado mais força para se segurar, porque ela é mais pesada, tá? Ela só se torna mais perigosa que elas se você não souber trabalhar, se você estiver num lugar apertado e tiver que trabalhar ela muito junto ao seu corpo. Então, muito cuidado com a grande, que aí a grande só se torna mais perigosa nessa parte dela enroscar e dar tranco, tá? Bom, meus queridos, já falei sobre
os cuidados que você deve ter, o peso, o giro, nunca utilizar uma esmerilhadeira sem proteção. Você pode ver que as minhas todas têm proteção e eu sempre usei com proteção. Ah, você nunca usou sem proteção? Eu já usei uma vez uma esmerilhadeira pequena sem proteção e acabei acostumando e ficou, se eu não me engano, mais de uma semana sem a proteção. O que aconteceu? Eu estava cortando um quadro de uma porta para reformar na oficina e quando eu estava cortando, quando ela veio para cá, o disco simplesmente estourou. E não estourou o disco, ele estourou só um pedaço. Foi um pedacinho muito pequeno. Esse pedaço pequeno bateu na minha barriga, eu senti arder. Porém, eu não parei e continuei. Quando eu terminei, o menino falou: Fábio, você tá molhado sua barriga. Como o meu uniforme era azul marinho, escuro, não dava para notar. Que eu olhei aquela mancha escura, quando eu levantei, que eu vi o corte, o fragmento muito pequeno do disco abriu e enterrou na minha barriga, fez um corte. Eu senti um ardido, mas para mim só tinha escapado, batido e caído. Fez um cortezinho na minha roupa e cortou minha barriga. E aquela mancha era de sangue, porque estava sangrando. Isso aconteceu comigo, então eu posso relatar o que aconteceu comigo. Graças a Deus, o fragmento era pequeno. Imagina se fosse um fragmento maior. O que não podia ter feito? Então, por favor, se atenham à segurança. É o que eu mais peço quando forem usar essas máquinas. Tá ok? Então vamos lá. Como que você deve utilizar corretamente? Primeiro, usando disco de boa qualidade. Disco, se possível, os discos que vocês comprarem, sempre que sejam os discos respectivos, não façam adaptações. Ah, eu peguei de uma ferramenta tal, vou colocar aqui, aí ele não encaixa direito, mas eu vou segurar o disco e colocar a flange assim mesmo. Eu já vi muita gente fazer isso. Pegar o disco da Polycort, que tem um furo de 1 polegada, e tentar colocar nesse furo 7/8, que é o do disco de esmerilhadeira. Não façam isso. Você vai ter que tentar centralizar e apertar. Aquela oscilação, além de poder estourar o disco e vir para cima de você, caso não tenha a proteção, ou você pode pensar: mas não tô nem aí, tá com a proteção. E se tiver alguém trabalhando com você na oficina e o disco for na direção da pessoa, você pode machucar alguém. Você pode estourar os rolamentos daqui de dentro, porque se esse disco ficar oscilando, ele vai forçar demais o rolamento. Você pode estourar o rolamento, você pode empenar o eixo, você vai dar desgaste maior no jogo de engrenagem desse cabeçote. Então não façam isso, porque não vale a pena. Um disquinho de corte, tem disco aí de R$ 2,50, R$ 3 de máquina pequena, R$ 5 de máquina grande. Viram como é barato? Não vale a pena você querer economizar desse jeito, mas fica ligado no final do vídeo que eu vou ensinar como economizar. Tem um jeito bom, seguro e barato para você fazer isso. E no final do vídeo eu vou falar para você. Como se deve usar? Sempre com empunhadura. Se for a pequena, tudo bem. Pode ver que essa minha pequena está sem empunhadura. Por quê? Porque eu estou usando ela na Kombi. Então, em funilaria, nós não temos muito espaço, principalmente na caixaria. Você precisa colocar ela em lugares apertados. Então, a pequena você pode fazer isso, segurar só com uma mão, que o tranco não é tão brutal. Então, você pode utilizar. Já nessa outra esmerilhadeira que está com empunhadura, é o correto de você estar sempre usando. Por quê? Porque você tem uma pegada correta. A pequena você pode afastar do seu corpo. Não tem problema. Porque ela é pequena e o tranco é pequeno, caso ela venha enroscar. Então você consegue tanto dar acabamento, quanto fazer corte afastado do corpo. A grande, eu já não aconselho você trabalhar longe, porque se ela enroscar e já vi ela girar e tomar da mão da pessoa, ela pode cair no chão, vindo a estragar, a cair no chão. Eu já vi acontecer isso em oficina, aconteceu na oficina de um amigo meu. Ela caiu, estourou o disco, quebrou o espelho que eles se penteavam, regaçou, voou pedaço para todo lado na oficina. Graças a Deus não acertou ninguém, mas se ela tomar da sua mão e cair no chão, ela vai cair ligada. Então, essas máquinas mais pesadas, não é bom você trabalhar fora do seu corpo, sim, mas junto ao seu corpo e sempre com a perna mais aberta, para você ter uma firmeza com o seu corpo. Nunca trabalhe com esmerilhadeira cortando com os pés juntos, porque num tranco você pode derrubar ela. Então, abre-se, isso é a posição correta de usar uma esmerilhadeira. Os braços abertos, as pernas abertas, você pode fazer, ó, e você tem uma firmeza maior. Vai cortar nesse sentido, com o pé na frente e outro atrás, sempre assim, e com o seu corpo, mesmo com a proteção fora do disco. Fábio, eu preciso olhar. Posso? Pode. Aqui, ó. Onde está a proteção? E de óculos, sempre, ó. Você tem que estar com óculos. Então você faz isso
e olha o corte, não tem problema nenhum. Se o disco quebrar, se você sair um pouco para frente aqui, não tem perigo, porque o disco não faz isso. O disco só estoura na direção do giro, tá? Então você pode fazer isso e olhar o corte. Então sempre junto ao corpo, a grande, se possível apoia no seu corpo para você ter mais firmeza de corte. Acabamento, simples, gira a máquina aqui, ó, prende sempre aqui junto ao corpo, ó, e trabalha com ela. Sempre você vai estar seguro, essa é a posição correta. Fábio, e se eu afastar? Tudo bem, mas firmeza, sempre segure firme se você precisar fazer esse movimento. Lembrando que essa é a máquina grande. Fábio, e a pequena? A pequena não precisa junto ao corpo, porque ela é muito leve. Então dá para você trabalhar e com as duas mãos segurar muito bem ela sem problema algum. Posição de corte, mesma coisa. Tá cortando? Pode olhar. Sempre com o disco de proteção. O que pode acontecer? Se não tiver a proteção, não é só o disco que pode cortar, de forma nenhuma. O próprio cavaco que se forma, que é a limalha de ferro que está gerando por causa do corte abrasivo, pode vir na sua direção também. E o que muito acontece também é a pessoa estar com o óculos e de repente não nota que o óculos está meio desencostado da sua face e começa a olhar e olha por cima do óculos. Eu já vi muito isso, vocês devem ter visto isso também. A pessoa olhar por cima do óculos. Aquilo pode vir na sua visão também. Por isso que o óculos tem que estar bem ajustado à sua face. Entenderam? Sempre. Vocês podem estar falando, nossa, Fábio, mas essa aula tá chata porque você está falando muito de segurança. Família, eu não quero que ninguém se machuque. Então eu já mostrei a posição e as dicas de segurança que você deve ter com essas máquinas. Então vamos lá. Quais os cortes que as esmerilhadeiras podem fazer? Pode fazer o corte que é a sua criatividade e onde o disco entrar. Porque tem locais que o disco não entra. Então você precisa usar outro tipo de ferramenta para fazer o corte. E às vezes até mesmo a própria máquina de solda para você conseguir fazer um corte em locais onde não entram essas ferramentas. Mas em matéria de corte, você pode fazer corte reto, cortar chapa, metalon, tubo, cantoneira, ferro chato, ferro T, todos os tipos de materiais. Fábio, mas eu quero aprender, como deixa uma mensagem, eu quero aprender o nome dos materiais. Calma, vamos ter uma aula detalhada de cada tipo de material e vou falar o nome correto para vocês aprenderem, para vocês irem lá e não passar vergonha, pedir o material correto na hora de comprar ferragem. Fica tranquilo que vocês vão aprender tudo aqui, tá? Então vamos lá. Os cortes que você pode fazer. Corte reto, corte 45 graus, corte de 30 graus, 90, 60, boca de lobo. Vou ensinar vocês a fazer boca de lobo aqui. Fábio, o que é boca de lobo? Para quem não sabe, é quando você tem dois tubos, principalmente isso, que é feito em tubo redondo. E você precisa pôr um tubo de 1 polegada com um tubo de 1 polegada. Se você encostar o tubo, ele fica aberto dos lados, não é isso? Vocês já viram alguns caras que vêm com martelo? A massa fica aquele serviço horrível. E solda? Não, vou ensinar você a fazer aquele corte para você chegar e encaixar a boca no tubo, ficar perfeito, vocês vão ver que bacana. As esmerilhadeiras são feitas geralmente para você fazer corte no local. Então vai iniciar, começa com uma pequenininha mais barata. Vai pegando as manhas, vai com calma. Você vai ver que no começo às vezes assusta um pouquinho para quem nunca usou esmerilhadeira. Depois que você pegar a manha vai ver que não é bicho de 7 cabeças. Aí você vai fazer corte com ela. Porque tem gente que já me perguntou aqui, Fábio, eu devo comprar a esmerilhadeira ou a policorte? A esmerilhadeira, porque a policorte só corta. A policorte não faz outra coisa, apenas corte. A esmerilhadeira você corta, você dá acabamento, desbasta, lixa. Dá pra fazer muita coisa. Eu quero dar um acabamento com lixa. Não precisa usar lixa. Compra o disco flap, aquele de lixinha, coloca nela, dá um acabamento legal. Alguma coisa pintada, é chato, né? Ficar removendo, usar removedor pastoso, aquela meleca. Disco flap, coloca o disquinho flap nela, vem, ó, tira toda a tinta, coloca o mais fino, que é para não desbastar o metal. Show de bola, essas máquinas são ótimas. Então eu aconselho, inicie com uma dessa, com calma. Tem um pouquinho mais grana, quer comprar uma Bosch da vida? Compra uma Bosch, ó, tem uma esmerilhadeira Bosch. Vocês têm diversas no mercado, fique a seu critério e ao seu desejo e ao seu bolso. Lembre, não faça nada que vá te prejudicar ou vá tirar o sustento da sua família. Eu vou me privar de alguma coisa porque eu preciso comprar. Não, calma. Compre uma mais barata, depois você compra uma mais cara, uma de qualidade superior, não tem problema nenhum, tá ok? Bom,
Bom, meus queridos, vamos fazer um corte agora, vou mostrar para vocês o corte, vou mostrar o seguinte, como você deve economizar o disco. Isso é muito importante. Como economizar o disco? Eu vejo pessoas pegando a máquina e na hora de fazer o corte, sobe em cima da máquina, solta o peso, principalmente a grande, solta em cima. Não façam isso. Quanto mais força você fizer, não é que ela vai cortar mais, ela vai exigir mais. Isso aqui é um disco abrasivo. Ele é um disco feito de fragmentos de areia, pedra, com resina e uma tela. Então você vai forçar ele. O ideal é você encostar na chapa, se posiciona corretamente, encosta na chapa e vai cortando e segura. A grande você segura o peso dela, não solta o peso dela não. Você segura e vai sentindo o corte, vai cortando com calma. Se você segurar o peso dela e ir cortando, deixando só o disco encostar no material, você vai conseguir preservar muito disco. Eu vou fazer um corte bem devagar agora, vou pegar essa pequena aqui que vai ser mais fácil para vocês entenderem. Vou fazer um corte e mostrar a medida que foi gasto o disco, depois eu vou fazer um corte bem com calma, depois eu vou fazer um corte bruto para vocês verem a diferença de gasto. Quantos milímetros se gastou do disco? Então vamos lá para a prova prática para vocês entenderem como economizar no corte com a esmerilhadeira? Eu resolvi fazer com o disco já utilizado, porque o início do disco geralmente ele é mais duro por causa da resina que fica mais parada, tem mais resina na ponta do disco. Então eu resolvi fazer o quê? Já um disco usado para vocês entenderem, ó. Vamos colocar aqui, ó, para ver quanto que ele está de diâmetro. Ó, ele está com 98,1 e nós vamos fazer o corte bem na manha. Eu vou segurar a máquina, vou só encostar o disco e deixar ele cortar numa boa. E aí vamos medir, depois eu vou fazer com brutalidade para ver qual a diferença, o quanto ele gasta do disco. Pronto, nós fizemos então um corte, agora eu coloco aqui e encosto. Bom, 97,7, tá vendo? Então o que ele utilizou? Ele não gastou 1 milímetro, ele gastou 4/10 só do disco. Agora eu vou deixar nessa medida e vou fazer um corte agora pondo a força do braço em cima da máquina e cortando ela com brutalidade. Vamos ver a diferença do gasto? Pronto, fui lá e cortei de uma vez, viu? É mais rápido, né, o corte, mas vamos ver quanto gastou? Bom, parece que gastou só um pouquinho, né? Bom, agora o disco foi para 91,1. E aí? Viram o que pode acontecer, família? Dá uma olhada, praticamente 7 milímetros. 7 milímetros de desgaste de um disco. Por quê? Porque foi usado com brutalidade. Então, quanto mais você tiver paciência e leveza para fazer o corte, deixando o disco abrasivo fazer o corte por abrasão, que é ele raspando no metal e comendo ele, você vai economizar mais o seu disco. Por isso que tem gente que fala, comprei tal disco, mas não presta. Depende de quem está fazendo o corte. Depende de quem faz o corte, ele gasta mais disco ou menos disco. Prova disso é que eu fiz no mesmo material e mostrei para vocês que eu gastei 4/10 de milímetro, não foi nem meio milímetro no primeiro corte, e no segundo gastamos aí 8 milímetros. E aí, deu para entender a diferença? 7 milímetros, né, nós gastamos? Quer dizer, perdão, 7 milímetros de disco, quer dizer, se eu for fazer mais 2 cortes desse, acabou o disco praticamente. Ele já vai tocar aqui no cabeçote e não vai deixar mais eu cortar, eu vou ter que pôr um disco novo. Fica a dica aí, família. E tem mais uma agora para vocês. Bom, agora que vocês já viram a diferença de que conforme o profissional, tanto você vai economizar no disco, quanto você vai economizar no motor desses equipamentos, tá? Porque quanto mais você pôr força, quanto mais se forçar o motor, a vida útil dele vai reduzir, tá? Lembrando que essa demonstração que eu dei agora ali na morsa, não é só para o disco, tá? É para economizar também o motor do seu equipamento. Então, cuidado, cuide bem do seu equipamento, porque eu não quero que vocês aqui comprem uma máquina, por exemplo, Fábio, eu comprei essa aqui. Não é porque você comprou essa aqui mais barata que eu quero que ela estrague logo, tem 2 anos de garantia, 2 anos estragou e já desejo que você compre outra. Não,
De forma nenhuma. Eu desejo a você que você tenha a sua ferramenta por mais de 7 anos. Eu tive uma esmerilhadeira por 10 anos antes dela queimar. Sabe o que é isso? 10 anos trabalhando. E ó, cortando desde metalãozinho até perfil de estrutura metálica. Mas porque eu usava ela, era eu que cuidava dela. Então eu economizo em disco, economizo no motor, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre manutenção disso aqui, mostrar para vocês como lubrificar, como cuidar dele. Vocês vão ver que é muito simples e vale a pena cuidar do seu equipamento. Então, Fábio, você já mostrou para mim então economizar disco e economizar na vida útil do equipamento. Tem mais alguma dica de economia? Tem sim, família. Para você que está começando. Ah, eu estou começando agora, Fábio. Minha situação tá difícil. Eu não tenho grana para ficar indo lá comprando caixa de disco. Não tem problema. Você tem dinheiro só para ir lá comprar 2, 3 disquinhos? Então vamos lá. Por que é bom você ter a de 7 polegadas? Porque a de 7 polegadas é bom? Que ela agiliza mais o trabalho. A pequena ela corta menos, porque o disco é menor e acaba mais rápido. A grande, por outro lado, olha o tamanho do disco. Esse disco corta perfis maiores num corte só. Você não tem que ficar virando o material na bancada ou no cavalete para estar cortando do outro lado. Você economiza, né, com disco grande, o corte de uma vez só, não tem que virar o material. Mas esse disco, ele vai reduzindo, por isso que tem o pessoal de serralheria prefere a esmerilhadeira grande do que a pequena. Qual que é o ideal você fazer? Pegar um disco desse de 7 polegadas, utilizar nela, ó, até ele não dar mais, porque vai encostar no cabeçote da máquina que não vai dar mais. Quando ele tocar no cabeçote, o seu disco vai estar um pouquinho menor do que 4 polegadas e meia. Vai estar entre 1 polegada e 4 polegadas e 1/4 aproximadamente. O que você faz? Você tira o disco de 7 polegadas, tá, de esmerilhadeira, fura o 7/8, vem aqui, ó, e coloca na pequena. Ele vai estar pequeno, ele vai entrar na pequena. Então o disco que você comprou de 7 polegadas da grande, você vai poder depois utilizar para corte na pequena. Eu fiz muito isso. Que aí você usa o seu disco no limite que dá para ser usado e economiza uma grana. Por quê, Fábio? Olha a diferença. Esse é de 7, 4 polegadas e meia. Vou colocar assim, ó, para ficar mais fácil para vocês verem. Olha a diferença de tamanho. Na grande você utiliza tudo isso aqui. Quando chegar aqui você passa para pequena e termina de utilizar. É uma dica e tanto. O pessoal pediu para mim, na aula anterior, Fábio, ensina a gente a como marcar 45 graus em tubo, fazer o corte em tubo redondo. Todo mundo está ansioso para isso. Calma, meus queridos, vou fazer um vídeo dedicado. Não é daqui do curso, mas eu vou fazer um vídeo dedicado mostrando o corte e um macete que vocês vão pirar, que é um gabaritinho muito barato. Mas quando eu falo barato, não conta para ninguém não, mas se custar 20 centavos vai ser muito. Isso, 20 centavos, um gabarito. Pra você fazer corte 45. Se liga aí, acompanha no canal que em breve eu vou colocar esse vídeo pra vocês. Então fica ligado que tem sorteio. Ó, e não tem só um não, tá? Parece que no final do mês vai ter mais um sorteio. Beleza, família? Meus queridos, se gostou, deixa o like bacana, compartilha com seus amigos e fica firme nas aulas aí e nos vídeos que eu vou postando aí na semana também, que vai ter muita dica e vamos começar a construir uns negócios bem legais ensinando vocês aí para montar sua oficininha aí, ó, sem ter um custo muito alto. Tá ok, meus queridos? Então, família, um forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.